Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 5 de 2013, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, e regula procedimentos para a contratação temporária e da outras providências. E emendas. Emendas aditivas de números sequenciais de 6 a 12, emendas supressivas de números sequenciais de 6 a 10 e emenda modificativa número 03 de 2013. Leitura do projeto. Ana Paula da Silva, Prefeita Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina. No uso das atribuições conferidas nos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 64 da Lei Orgânica do Município, faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei complementar. Título 1. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Para atender à necessidade de excepcional interesse público, o Poder Executivo e as suas fundações poderão efetuar a contratação por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei. Parágrafo único. O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, constituído de provas de acordo com a disposição desta lei. Artigo 2º. Considera-se necessidade de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas às contratações que visem a: inciso 1, assistência à emergência em saúde pública; inciso 2, atender situações de emergência e calamidade pública, assim declarada por decreto do Executivo Municipal; inciso 3, atender às situações de emergência caracterizadas pelo aumento populacional decorrente da temporada de veraneio; inciso 4, garantir a segurança do patrimônio público quando não houver tempo hábil para a realização de concurso; inciso 5, vacância de cargos públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento e fazenda, no período de até 12 meses após o término do prazo de validade do concurso público, realizado para provê-los, ou da data de publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato no certame, ou ainda quando não houver mais aprovados aptos para chamamento. Inciso 6. Admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das unidades de ensino. Inciso 7. Após a realização do concurso público, não houver candidatos inscritos para vagas ofertadas. Inciso 8. Substituir servidor no caso abaixo elencados, desde que não haja substituto no quadro funcional. Letra A. Substituição de professor afastado que tenha exercício em sala de aula. Letra B. Vacância temporária de cargos em decorrência de licença em período superior a 30 dias. Letra C. Aposentadoria. E letra D. Nomeação para ocupar cargo comissionado. Inciso 9. Para atender às necessidades emergenciais na área de saúde, de profissionais habilitados na área, bem como de profissionais para atendimento de programas de proteção à saúde, através do Ministério da Saúde. Seção 1. 2 prazos. Artigo 3º. A contratação temporária de excepcional interesse público obedecerão aos seguintes prazos máximos. Inciso 1. Na hipótese do inciso 3 do artigo 2º desta lei, 120 dias, podendo ser prorrogado ou reduzido os períodos conforme comportamento da temporada de veraneio. Inciso 2. Na hipótese do inciso 9 do artigo 2º desta lei, 365 dias para os profissionais da saúde, não podendo haver prorrogação em prazo diretamente vinculado à duração dos programas. Inciso 3. Na hipótese do inciso 2 do artigo 2º desta lei, 90 dias podendo ser prorrogado caso seja prorrogada a situação de emergência. Inciso 5. Na hipótese dos incisos 1, 4, 5, 6, 7 do artigo 2º desta lei, 365 dias não podendo haver prorrogação. Inciso 5. Na hipótese do inciso 8 do artigo 2º desta lei, letra A. Nos casos das alíneas A, B e D, pelo período de afastamento do titular da função. Letra B. No caso da linha C, 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Seção 2. Das vedações. Artigo 4º. As contratações temporárias se darão por excepcional interesse público nas situações dispostas no artigo 2º desta lei, vedado o aproveitamento dos contratados e qualquer outra área de administração pública. Artigo 5º. É vedada a contratação de pessoal na hipótese do inciso 4 e 6, a linha C do inciso 8 do artigo 2º desta lei, enquanto exigir candidato aprovado ou remanescente durante o prazo de validade do concurso. Artigo 6º. É vedada a função de pessoa contratada na forma desta lei, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil de autoridade contratante. Artigo 7º. O pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá, inciso 1, receber atribuições, funções ou encargos não previstos para a função. Inciso 2, ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 3. Ser novamente contratado com base no mesmo processo seletivo que originou a sua contratação. Parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo importará na rescisão do contrato, ou na nulidade ou declaração de insubsistência do contrato, sendo prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Artigo 8. É vedado exigir dos candidatos à seleção qualquer atributo, qualificação ou requisito não previsto em lei. Artigo 9. A escolaridade mínima e a qualificação profissional subjetiva deverão ser comprovadas no ato da contratação, vedada a exigência de comprovação no ato da inscrição. Seção 3. Do processo seletivo. Artigo 10. O recrutamento de pessoal será realizado mediante processo seletivo público simplificado, sujeito a ampla divulgação, com prazo de validade de 1 ano, contados a partir da data de homologação de seus resultados, à exceção do inciso 2 do artigo 2º desta lei. Artigo 11. O processo seletivo público simplificado deverá observar entre a data da publicação do respectivo edital no site oficial do município e o início do prazo para recebimento das inscrições, ou prazo mínimo de 15 dias. Artigo 12. A realização do processo seletivo segue os dispositivos da Lei Complementar número 143, de 17 de agosto de 2011. Artigo 13. Em caso de urgência previamente comprovada, o município poderá realizar o processo seletivo simplificado por análise de currículo e entrevista para a categoria de médico, devendo o edital ser divulgado integralmente em jornais de grande circulação local e disponibilizado na internet no site oficial do município, contendo as seguintes informações. Letra A. A quantidade de vagas, carga horária e remuneração. Letra B. Prazo para inscrição. Letra C. Requisitos, títulos e critérios de pontuação a ser utilizadas na análise dos currículos e entrevistas. Letra D. Nomeação dos membros da comissão de análise dos currículos. Letra E. Os critérios de desempate. Letra F. Prazo para recurso. Letra G. Prazo de validade do processo de seleção. Letra H. Documentação necessária para a contratação. Parágrafo único. A comissão de análise do currículo disposta na linha D deve ser formada por servidores efetivos e estáveis da mesma categoria funcional. Seção 6. Da contratação. Artigo 14. A remuneração do pessoal contratado na forma desta lei será idêntica à remuneração inicial percebida pelo servidor efetivo em início de carreira da mesma categoria ou inexistindo de categoria equivalente. Artigo 15. A contratação de pessoal para a jornada semanal inferior à fixada em lei para o cargo efetivo do servidor substituído dar-se-á com a devida redução proporcional de remuneração, observada a conveniência da administração. Parágrafo 1º. Para efeitos desse artigo, não serão consideradas as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma. Parágrafo 2º. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos do inciso 6 da linha A do inciso 8 do artigo 2º desta lei a gratificação de regência de classe. Seção 5. Do regime disciplinar. Artigo 16. Estende-se aos devidos regidos por esta lei, no que couber as disposições disciplinares aplicáveis aos servidores públicos. Parágrafo único. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado por tempo determinado serão apuradas mediante processo administrativo disciplinar. Seção 6. Da extinção do contrato. Artigo 17. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguirá-se-á. Inciso 1. Pelo término do prazo contratual. Inciso 2. Por iniciativa do contratado. Inciso 3. Quando o contratado incorrer em infração disciplinar punível com demissão. E, inciso 4. Por iniciativa do Poder Público Municipal. Artigo 18. A extinção do contrato fundada no inciso 2 do artigo anterior será comunicada com antecedência mínima de 30 dias, ficando a critério do Poder Executivo a dispensa desse prazo. Parágrafo 1º. A inobservância do disposto do caput implicará na proibição do contratado de participar de novo processo seletivo público simplificado pelo período de 2 anos, contados da data de encerramento do contrato. Parágrafo 2º. Quando da rescisão de contrato, o contratado receberá férias proporcionais acrescidas a 1/3 do saldo de salários e gratificações natalinas proporcionais. Título 2. Das disposições finais. Artigo 19. A contratação para atender o disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 2º desta lei prescindirá de processo seletivo, observadas as qualificações e as competências técnicas do contratado para a realização das funções. Artigo 20. Ato do Poder Executivo disporá, para efeito desta lei, sobre a declaração de emergências em saúde pública. Artigo 21. O tempo de serviço público prestado em virtude da contratação nos termos dessa lei será computado para todos os efeitos. Artigo 22.
O artigo 13 da Lei Complementar número 153, de 17 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 13, inciso 1. Publicado integralmente em jornal de grande circulação no município e extrato no Diário Oficial do Estado, com antecedência de no mínimo 30 dias da data do início das inscrições. Parágrafo 4. No caso de processo seletivo simplificado para a contratação de servidores temporários, a antecedência poderá ser reduzida para 15 dias. Artigo 23. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 13 da Lei Complementar número 143, de 17 de agosto de 2011, e artigos 236 e 241 da Lei Complementar número 7, de 28 de junho de 2002. Artigo 24. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Bombinhas, Santa Catarina, 13 de abril de 2013. Ana Paula da Silva, Prefeita Municipal. Também será lida, discutida e votadas as emendas. Emenda aditiva número 6, de 2013. Emenda aditiva número 6 de 2013 ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva ao artigo 1º do projeto de lei acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Para atender à necessidade de excepcional interesse público, o município de Bombinhas e suas fundações poderão efetuar a contratação por tempo determinado nas condições e prazos previstos na lei. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda possibilitar que também o Poder Legislativo esteja incluído no rol dos órgãos municipais que podem realizar processo seletivo conforme as especificações para substituição temporária de servidores. Sala de Assessores em 2 de maio de 2013. Vereador Lauro Silveira da Silva Filho. Está em discussão a emenda? Embora já foi lido na justificativa, para deixar bem claro, a emenda é bem simples. Na verdade, a emenda está alargando o projeto também para o Poder Legislativo. Até então era só no Poder Executivo. Então a mudança ali sai Poder Executivo, no artigo 1º, e entra município de Bombinhas. Esse é o único objetivo dessa emenda. Sem maiores discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovada. Vereador Osmorino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. A emenda encontra-se aprovada. Emenda aditiva número 07. Emenda aditiva número 7 de 2013 ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva ao artigo 11 do projeto de lei acima epigrafado, incluindo-se parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 11. Parágrafo único. No caso de estado de urgência, emergência ou de calamidade pública, devidamente decretado por ato do chefe do Poder Executivo, o prazo constante do caput deste artigo poderá ser desconsiderado. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda possibilitar que sejam realizados processos seletivos para a contratação temporária de pessoal sem aguardar o prazo mínimo de 15 dias, nos casos do estado de emergência e de calamidade pública, devidamente declarados através de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, em virtude da necessidade de imediata resposta da administração pública a eventos calamitosos. Sala de Sessões em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovada. Vereador Osmorino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. Encontra-se aprovada a emenda aditiva 07 de 2013. Emenda aditiva número 08 de 2013. Emenda aditiva número 8 de 2013 ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinado requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva ao artigo 21 do projeto da lei acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. O tempo de serviço público prestado em virtude da contratação nos termos desta lei será computado para todos os efeitos legais. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda apenas e tão somente no sentido de incluir a expressão legais ao fim do artigo. Sala de Sessões em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovada. Vereador Osmorino. Aprovado. E vereador Hernani. Aprovado. Encontra-se aprovada a emenda aditiva 08 de 2013.
Emenda aditiva número 09 de 2013. Emenda aditiva número 9 de 2013, ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva ao inciso 7 do artigo 2º do projeto de lei acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 7. Após realização de concurso público, não houverem candidatos inscritos para as vagas ofertadas na área de educação e saúde. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda estabelecer que somente nas áreas de educação e saúde é que será admitidas as hipóteses contidas no caput do artigo e também no referido inciso. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda. Presidenta, eu gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas, porque me parece que essa emenda contém uma armadilha, no meu ponto de vista. Queria que seguisse bem o meu raciocínio. Nessa emenda, do número 9, emenda aditiva, ela vai ao encontro do inciso 7º do artigo 2º. Inciso 7º diz o quê? Após realização de concurso público, não houverem candidatos inscritos ofertados. Ponto. O que a emenda está fazendo? Ela está diminuindo esse espaço, colocando o seguinte, somente na área de educação e saúde. E alguém poderia dizer, não está correto ou não, mas então, eu queria que o senhor prestasse atenção, porque nós temos uma emenda à frente, nós também vamos votar, que é a emenda supressiva 7, preste bem atenção, porque há uma incongruência aqui na minha opinião. A emenda supressiva 7 diz o seguinte, os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental seja submetida à apreciação do plenário a presente emenda supressiva, suprimindo-se parte do inciso 5º do artigo 2º. Ora, o 5º do artigo 2º diz o seguinte, vacância de cargos públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social. E essa emenda, ela alarga, ela vai ao contrário da outra emenda, ela retira os termos saúde, educação e assistência social para alargar para todas as áreas do governo. Então, me parece que são duas emendas que vão se contradizer. Eu peço a rejeição dessa emenda que nós estamos discutindo, que é a 9, e a aprovação da emenda 7, para não haver incongruência e nem conflito dentro da própria lei. Eu peço, sim, que os vereadores analisem com cautela e que rejeitem essa emenda aditiva e aprovem a emenda 7. Obrigado pela atenção. Sem maiores comentários, discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Rejeitada. Vereador Osmaurino. Aprovado. Vereador Hernani. Rejeitada. A emenda encontra-se aprovada com 6 votos. Emenda aditiva número 10 de 2013. Emenda aditiva número 10 de 2013, ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva. A linha A do inciso 8 do artigo 2º do projeto de lei acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 8º. A linha A. Substituição de professor afastado por auxílio-doença, licença-maternidade e reabilitado que tenha exercício em sala de aula. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda estabelecer especificações dos casos de afastamento de professor. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovada. Vereador Osmaurino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. Encontra-se aprovada a emenda aditiva número 10 de 2013. Emenda aditiva número 11 de 2013. Emenda aditiva número 11 de 2013, ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva ao artigo 20 do projeto de lei acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. Ato do Poder Executivo disporá, para efeito desta lei, sobre a decretação de urgência, emergência e calamidade em saúde pública. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda apenas e tão somente incluir na redação do artigo os casos de calamidade pública e que os referidos atos serão decretados. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain.
Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovado. Vereador Osmaurino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. Encontra-se aprovada a emenda aditiva número 11 de 2013. Emenda aditiva número 12 de 2013. Emenda aditiva número 12 de 2013. Ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda aditiva, incluído o artigo 20 e o artigo 20 existente passa a ser o artigo 21, renumerando-se todos os artigos subsequentes, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. O município de Bombinhas, em atendimento ao princípio da economicidade esculpido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, poderá contratar servidores para promover cargos em que houver um número ínfimo de vagas no departamento, na forma do artigo 13 desta lei, e pelo prazo de 12 meses. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda estabelecer que o município poderá contratar servidores através de processo seletivo simplificado e na forma prevista no artigo 13 para provimento de cargos em que houverem um número ínfimo de servidores no departamento. Sala de sessões em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, está em votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovado. Vereador Osmaurino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. Aprovada a emenda aditiva número 12 de 2013. Agora vamos fazer a leitura da emenda supressiva número 6 de 2013, emenda supressiva número 8 de 2013, emenda supressiva 9 de 2013, emenda supressiva número 10 de 2013. Essas emendas estão uma relacionadas às outras. Umas faz menção à outra, então ela vai ser votada em bloco. Certo, senhores vereadores? Vai ser feita a leitura e depois eu vou, de cada uma individual e depois eu vou colocar a votação dela em bloco. Pode ser lida a emenda supressiva número 6 de 2013. Emenda supressiva número 6 de 2013. Ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda supressiva, suprimindo-se totalmente o inciso 4, renumerando-se os demais incisos, e as letras B, C e D do inciso 8, todos do artigo 2º. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda adequar o projeto aos casos de especificamente são considerados de excepcional interesse público, conforme o entendimento de recentes decisões judiciais. Sala das sessões em 2 de maio de 2013. Emenda supressiva número 8 de 2013, ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda supressiva, suprimindo-se totalmente a letra B do inciso 5 do artigo 3º e suprimindo-se parcialmente a redação contida na letra A do mesmo inciso do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 5º, a linha A. No caso da linha A, pelo período de afastamento do titular da função. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda adequar o projeto no caso de aprovação das emendas supressivas também apresentadas em artigos relacionados a que fazem remissões aos mesmos. Sala das sessões em 2 de maio de 2013. Emenda supressiva número 9 de 2013, ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda supressiva, suprimindo-se parcialmente a redação contida no inciso 4 do artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 4. Na hipótese dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 2º desta lei, 365 dias, não podendo haver prorrogação. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda adequar o projeto no caso de aprovação das emendas supressivas também apresentadas em artigos relacionados e que fazem remissão aos mesmos. Sala das sessões em 2 de maio de 2013. Emenda supressiva número 10 de 2013. A projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda supressiva, suprimindo-se parcialmente a redação contida no artigo 5º do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. É vedada a contratação de pessoal na hipótese do inciso 6 do artigo 2º desta lei, enquanto existir candidato aprovado remanescente durante o prazo de validade do concurso. Justificativa.
Tem por finalidade a presente emenda adequar o projeto nos casos de aprovação das emendas supressivas, também apresentadas em artigos relacionados e que fazem remissões aos mesmos. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2013. Estão em discussão as emendas? Sem discussão, vou em votação das 4 emendas em bloco. Vereador Alain. Rejeitado. Vereador Aladi. Rejeitada. Vereador Celino. Aprovada. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Rejeitada. Vereador Omar. Rejeitadas. Vereador Osmaurino. Aprovado. Vereador Hernani. Rejeitada. A emenda encontra-se rejeitada por 5 votos. Emenda supressiva número 07 de 2013. Emenda supressiva número 7 de 2013. Ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinado requerem na forma regimental ser submetida à apreciação no plenário a presente emenda supressiva, suprimindo-se parte do inciso 5 do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 5. Vacância de cargos públicos no período de 12 meses após o término do prazo de validade do concurso público realizado para provê-los, ou da data de publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou a aprovação de qualquer candidato no certame, ou ainda, quando não houver mais aprovados aptos para o chamamento. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda possibilitar que em todas as áreas da administração pública, seja o Poder Executivo ou Legislativo, no caso de vacância dos cargos conforme ali especificados, possam realizar processo seletivo para a contratação temporária de servidor para a respectiva vaga. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladi. Aprovada. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovada. Vereador Osmaurino. Vereador Hernani. Aprovado. Encontra-se aprovada a emenda supressiva número 07 de 2013. Emenda modificativa número 03 de 2013. Emenda modificativa número 3 de 2013, ao projeto de lei complementar número 5 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental ser submetida à apreciação do plenário a presente emenda modificativa, no inciso 1 do artigo 13, constante no artigo 22, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. Artigo 13, inciso 1. Publicado integralmente em jornal de grande circulação regional e extrato no Diário Oficial do Estado, com antecedência de no mínimo 30 dias da data do início das inscrições. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda estabelecer que a publicação será realizada em jornal de grande circulação regional. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2013. Está em discussão a emenda? Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladi. Aprovada. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovada. Vereador Omar. Aprovada. Vereador Osmaurino. Aprovado. E vereador Hernani. Aprovada. Encontra-se aprovada a emenda modificativa número 03 de 2013. Registro nesse momento a presença da nossa prefeita Ana Paula da Silva. Está em discussão o projeto. Sem discussão, vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladi. Aprovado. Vereador Celino. Aprovado. Vereador Lauro. Aprovado. Vereadora Lourdes. Aprovado. Vereador Omar. Aprovado. Vereador Osmaurino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. Encontra-se aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 05 de 2013.